Vendo vocês entrando aí. Oi, Jennifer, esperando um pouquinho o pessoal entrar. Letícia. E aí, gente, tudo bem? Pontualmente às 8h40 na nossa live aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu liguei o ar-condicionado, não sei se está dando para ouvir bem. Tá tudo ok? Ama YouTube, Camila? Não sei, vou ver se eu vou deixar a live salva. Vou pensar. Se eu ficar falando que eu vou deixar salva, vocês saem. Olha aqui. Tá todo mundo ouvindo bem aí, gente? Dá um aviso aí pra mim, por favor. Joinha. Beleza. Então essa música do YouTube é uma música que, assim, diz muito pra mim, né? Eu ainda não encontrei o que eu tô procurando. Eu também não encontrei ainda não, gente. Vocês já encontraram? Vocês estão talvez um pouquinho mais perdidos do que eu, mas encontrar o que a gente procura, encontrar o que a gente quer é complicado, né? Não é algo que a gente... Não sei nem se eu almejo isso, não é algo que eu almejo, porque qual o sentido da minha vida quando eu encontrar totalmente, 100%, aquilo que eu procuro, né? Enfim, nosso encontro de hoje, nossa live de hoje, tô aqui nesse objetivo firme de manter essas lives todas quintas-feiras, 8h40 com vocês. E hoje é uma live que eu, do fundo do meu coração, eu queria ter assistido antes de me preparar para o concurso. Fui atrás do que tem de melhor de material sobre técnica de estudo. Então a nossa live hoje é sobre técnicas de estudo, como se preparar de forma eficiente para qualquer tipo de concurso público, mas a ênfase, claro, quem me acompanha, quem sabe da minha trajetória, sabe que a ênfase das minhas aulas, de tudo que eu falo aqui, é a carreira jurídica realmente. Bom, o que tem de melhor, o que a gente tem de mais moderno sobre técnicas de estudo é uma monografia, eles chamam assim, ou um paper, se quiser falar da forma mais bonitinha. Essa monografia ou paper cheia de estudos científicos, absolutamente lotada de gráficos e de comparações, que é essa monografia escrita e publicada nessa revista de Ciência Psicológica no Interesse Público. E o título dessa monografia, desse paper, é Como Aumentar o Aprendizado dos Alunos, né, dos estudantes, com técnicas de estudo efetivas. E aí eles fizeram a análise de 10 técnicas de estudo e classificaram essas técnicas depois de vários estudos, várias pesquisas. Classificaram essas técnicas em alta utilidade, média ou moderada utilidade e baixa utilidade. Então, como é que a gente vai fazer essa live aqui? Que eu quero que essa live seja a live da vida de vocês, que vocês possam pegar papel e caneta para anotar essas dicas mesmo. E eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro, eu vou visitar rapidamente essas 10 técnicas e dizer como que eles classificaram cada uma delas, né? E em seguida, eu vou dizer o que cada uma delas pode ajudar cada um de vocês. Então, quem está no iniciozinho da preparação, quem já está se preparando há mais tempo, quem está se preparando já há muito tempo, longo tempo, qual que é a melhor técnica? Técnica de estudo individual, técnica de estudo em grupo. Depois, por fim, aí um pouquinho fora desse estudo, mas com base nesse estudo científico, com base nesses gráficos que eu estudei a semana toda para preparar essa aula de vocês, com base nisso daí, eu vou terminar a live dando para vocês uma orientação de como eu, Geilza, começaria a estudar se fosse hoje, que técnica que eu utilizaria se fosse hoje. Antes de começar, propriamente dita, a análise desse estudo, quero falar um pouquinho para vocês como foi a minha técnica de estudo, como que eu me preparei para o concurso da magistratura, e quem me segue aí há um tempinho já sabe
que eu passei em 2 concursos da magistratura, cheguei a exercer a magistratura lá em Roraima, fui juiz em Roraima, passei com 23 anos e sou juiz aqui no DF, passei com 25 anos, tomei posse aos 26 e passei em primeiro lugar no concurso aqui da história do tribunal, com uma média 9,39, a minha média final, que nunca teve uma média, nem antes do meu concurso e nem depois, uma média mais alta do que essa. E eu já falo para vocês de antemão, não foi por causa da minha genialidade, porque eu tô bem longe de ser gênio. E eu gosto muito de dizer que concurso público não é para gênio. Concurso público é para pessoa determinada, dedicada e focada. Não precisa ser gênio para passar no concurso. Qual foi a minha técnica? Eu comecei os estudos de forma bem mobral mesmo, digamos assim, de forma bem básica. Eu achava que a minha faculdade não era suficiente para passar em concurso, que eu precisava aprofundar em muitas matérias, então eu fui fazer inicialmente um cursinho e fazia anotação de absolutamente tudo que os professores diziam. Então eu sou aquela que o professor fala assim, o dia tá bonito, eu vou anotar que o dia tá bonito. Então eu anotava absolutamente tudo que os professores diziam. Um pouco mais pra frente, quando eu fui fazer o segundo curso, que foi a escola do MP, inclusive, hoje eu não sei dizer se é a melhor opção, mas na época era isso, eu comecei a fazer, olha, eu encontrei isso aqui pra mostrar pra vocês, eu comecei a fazer isso daqui. Alguém lembra dessa coisa jurássica, minha gente? Isso aqui é jurássico, mas vejam que eu ainda tenho essa coisa jurássica. Então, para mostrar para vocês um aqui que eu achei engraçado até, que é de um professor que vocês conhecem. Olha só, direito comercial, na época não era nem empresarial, tá dando para ver aí? Direito comercial do professor Enedino. Então eu gravava essas aulas, eu fiz um grupo de degravação com algumas amigas, por um acaso esse grupo praticamente todo passou nos melhores concursos. Então nesse grupo a gente tem juízas, promotoras, advogadas da União, delegada, todo mundo que fazia parte desse grupo de estudo. Então a gente degravava a aula inteirinha e a gente fazia uns cadernões assim, ó, eu digitava, porque não dava conta de escrever tudo, mas acho que tinha gente até que escrevia. A gente fazia uns cadernões gigantes, mas isso aí facilitava muito, porque tinha professor que dava uma aula muito densa, então aquele professor, eu mal precisava olhar a doutrina, ainda mais se eu tinha uma base boa na faculdade, como acontecia com penal. Já tinha outros professores que aquelas aulas não eram suficientes a meu ver, então eu ia na doutrina também. Então esse foi o início do meu método de estudo para eu começar a preparar o meu material. Depois disso, um pouco mais pra frente, eu comecei a estudar mais doutrina, então eu já não fazia mais tantos cursinhos, estudava mais a doutrina, e como eu já tinha todo esse caderno, eu fazia resumo, que é uma das formas que eu vou dar a dica para vocês hoje, eu fazia resumo na forma de sumário. O que é isso? No resumo, você vai escrever tudo que você acha que é importante, e esse é o problema, quanto mais inicial for o seu estudo, quanto menos base, menos conhecimento você tem, mais você vai achar que tá tudo muito importante. Então a pessoa que faz resumo imenso ou a pessoa que grifa o livro inteiro é uma pessoa que ainda está com um nível de conhecimento baixo. A partir do momento que você vai estudando mais, você vai grifando menos, você vai anotando menos, você vai fazendo o resumo menor. Então eu comecei a fazer isso daí e isso seguiu comigo até a prova oral. Eu nunca consegui estudar, até hoje eu não consigo, né? Então, preparando a live aqui pra vocês, ó, pra vocês terem uma ideia, com a letra absolutamente horrorosa, porque a nossa letra hoje já não é mais bonita, mas eu não consigo estudar, ler um paperzinho desse sem grifar, sem escrever do lado. Eu não consigo aprender simplesmente, então eu prefiro demorar um pouco mais de tempo para estudar. Eu sei que isso demora mais tempo, mas eu prefiro fazer isso e ter a sensação de que eu aprendi, ter a sensação de que foi bom para mim. Pois bem,
Então, falado aí mais ou menos como era o meu método de estudo, a técnica que eu utilizava, e eu sempre utilizei dentro dessas técnicas aquela metodologia Pomodoro, tem no meu feed aí falando sobre isso. Que metodologia Pomodoro é essa, gente? É muito simples, foi desenvolvido com o nome Pomodoro por causa de tomate, né? Em italiano, Pomodoro. E é por causa de um tomate, que ele tinha um timer. O meu, como eu sou uma pessoa fina, eu comprei um balde de champanhe. Até ia trazer pra cá, mas acabei esquecendo, na próxima eu mostro pra vocês. Eu comprei um baldezinho de champanhe que eu uso até hoje pra estudar. Então eu coloco lá, por exemplo, eu gosto de estudar 50 minutos e fazer intervalos de 10. Nesses 10 minutos de intervalo é o tempo que eu olho o Instagram, que eu respondo as coisas, é o tempo que eu como, é o tempo que eu faço qualquer outra coisa. 10 minutos também cronometrados, novo ciclo Pomodoro, ok? Dito isso, eu já vou de início resumir totalmente esse estudo, que é o estudo que é mais falado, mais utilizado por todos os professores que ensinam sobre método de estudo, e falar o resultado dele, como que eles classificaram, o que tem alta utilidade. Alta utilidade, testes práticos, no nosso caso, questões de concurso, e prática mesmo, a realização da prática profissional. Pois bem, a gente vai chegar até lá, para eu ensinar vocês como que são essas questões, tá? Mas aí eu vou para moderada. O que esse estudo diz que é de utilidade moderada para você estudar? Então ele coloca como utilidade moderada, estudo intercalado. Então aquela pessoa que tem dificuldade de concentração, ela deve diariamente intercalar o estudo. Então mudar as matérias que ela está estudando ou mudar até mesmo a metodologia que ela está estudando. Também coloca como média ou moderada utilidade a autoexplicação. Aí eu tenho minhas dúvidas, mas numa outra live a gente vai falar sobre isso, porque aquelas pessoas sanguíneas, que são as pessoas que precisam estudar em grupo, que têm necessidade de falar, elas se beneficiam muito dessa autoexplicação, então elas precisam às vezes dar aula. Tem um aluno meu, Roberto, que ele inclusive está gravando no Instagram. Ele dá aula, tipo, no estilo de vídeo, e ele vai gravando para ele. Ele viu que aquilo funciona. Para o estudo, isso é de utilidade moderada. E por fim, eles colocam a chamada interrogação elaborativa. O que é isso? É o nosso bom e velho questionário, como também de utilidade moderada. E aí vem as surpresas. O que esse estudo colocou como baixa utilidade no processo de aprendizado? Grifar, reler, ler e reler, apenas ler também, resumir e, deixa eu ver o que mais, mnemônicos, sínteses mnemônicas e mapas mentais, que eles colocam aí como visualização, mas num dos estudos aí eles colocam até uma imagem que é muito parecida com mapa mental. Tudo isso é colocado como baixa utilidade. Ponto. Dito isso para vocês, que vocês possam escrever isso daí, o que é considerado alta utilidade, utilidade moderada e utilidade baixa, a gente vai analisar cada uma dessas formas para que você não se prenda só a isso. No final, eu vou te dizer como, se eu fosse começar a estudar hoje, como eu faria e como eu tenho feito para as matérias que eu ainda estou estudando, para as matérias que eu preciso, como, por exemplo, falei para vocês a questão de investimentos, que é uma matéria que eu tenho estudado bastante, e essa questão de estudos também, que eu também tenho estudado muito, especialmente questões ligadas a neurociências. Muito que bem! Primeira técnica de estudo, a técnica de interrogação. Então, olha, esse estudo diz, o ser humano, ele é inquisidor por natureza. Então, você vê as primeiras coisas que uma criança faz quando ela começa a ser ensinada, quando você ensina para ela a andar, como você ensina para ela o que pode, o que não pode, é perguntar, mas por quê? Quando? Quais as opções? Então, essas perguntas, esses questionamentos ativam o cérebro humano a raciocinar. Então, essa técnica de interrogação elaborativa, ele já coloca de princípio como mais eficaz do que somente ler. Então, você terminar de ler um parágrafo de um texto e perguntar por que isso, assim, aquilo que está escrito, né? Então, está dizendo, por exemplo, sobre a inadmissibilidade das provas ilícitas e fala ali também da teoria da ilicitude por derivação. Aí você pergunta para você mesmo, por que a prova ilícita é inadmissível e quais são as hipóteses em que ela pode ser admitida.
Essa é a técnica de interrogação. Qual é a grande questão dela positiva? Obrigar a raciocinar. Se você apenas lê, muitas vezes você está só decorando. Se você interroga, você está obrigando o seu cérebro a pensar um pouquinho mais. Ela é fácil, porque qualquer pessoa consegue ler alguma coisa e ir fazendo as suas próprias perguntas. Ela não requer um treinamento, quer dizer, você não precisa se treinar para conseguir fazer perguntas, é algo natural. E ela, no entanto, tem alguns pontos negativos. Primeiro ponto negativo, ela funciona melhor para os alunos que têm baixo nível de conhecimento, ou seja, para quem está começando a estudar, para quem tem dificuldade em uma determinada matéria. Para quem já está lá na frente, que precisa solidificar o entendimento, ela já não funciona tão bem, segundo esse estudo. Outra coisa, ela funciona melhor para aplicação imediata. Então, pós-edital, você já tem uma prova, aí é legal você fazer as interrogações, você fazer os questionários, mas a longo prazo ela não é tão eficaz assim. Segunda técnica, técnica de autoexplicação. Então a técnica de autoexplicação, ela consiste em você terminar de ler um texto e você explicar para você mesmo. Então, citei aqui o exemplo do meu aluno, que ele está colocando isso no Instagram. Legal, até que ajuda outras pessoas, né? Então, ou você vai para frente do espelho, ou você fala sozinho mesmo. Então, você acabou de terminar de estudar aí a teoria da mancha diluída, e aí você explica para você mesmo. Então, segundo a teoria da mancha diluída, da tinta diluída, a ilicitude por derivação pode vir a ser mitigada quando, e aí você explica para você mesmo. Isso é comprovado cientificamente que é mais útil do que simplesmente ler. Porém, qual a questão dessa interrogação aí, dessa autoexplicação? Ela precisa ser treinada, ela requer um pouquinho mais de treinamento, porque você não pode ficar enrolando. Então você tem que realmente explicar para você mesmo o que é importante. Então você precisa ter um poder de síntese, e para isso você tem que ter um domínio do conteúdo maior. Se você tem baixo domínio do conteúdo, se você está começando a estudar, não vai funcionar muito bem. Terceira técnica, aí eu chamo a atenção de vocês, porque essa foi a minha técnica do coração. Chamo muita atenção de vocês em relação a ela, porque o estudo já trata de forma diferente. O estudo não usa o nome resumo, o estudo usa o nome sumário. Então ele poderia ter usado o nome abstract, mas ele não usa, ele usa sumário. Então daí já vem a dica. Para eles, não é o ideal você fazer aqueles grandes resumos copiando tudo que está no texto. Você tem que fazer sumário. Lembra o sumário? Pega um livro, olha o sumário do livro, são tópicos. Então a técnica de resumo não é para você escrever um super caderno, é para você anotar tópicos mais importantes. Vários estudos, vários testes foram feitos com alunos que faziam sumário versus alunos que apenas liam. E ficou comprovado por esse estudo randomizado que os alunos que faziam sumário tinham uma performance melhor, tinham uma performance maior. Por que isso? Porque você se obriga a prestar atenção no texto e ver o que é mais importante naquele texto. Porém, apesar dessa melhor performance comprovada cientificamente, eles chegam à conclusão, esses cientistas, de que a qualidade, presta atenção nisso, a qualidade do sumário importa. Então não é fazer qualquer sumário, é fazer um sumário de qualidade. E mais, eles chegaram à conclusão de que 64% dos sumários que eles deram para os alunos em teste responderem os sumários, eram sumários de baixa qualidade. Então qual é o problema de fazer resumo, de fazer sumário? É que quando você está no início do estudo, provavelmente o seu sumário vai ser de baixa qualidade. E aí você não alcança aquela melhor performance. Terceira técnica, por isso que eles chegam à conclusão de que é de baixa utilidade, porque requer treinamento, porque perde tempo e a pessoa nem sempre vai conseguir fazer um bom sumário. Terceira técnica, que é uma técnica que eu acho que todo mundo usa. Na verdade, eu conheço uma única pessoa que não usa essa técnica e que já me disse que não, e eu já vi livro dela mesma, ela não usa. É a técnica de destacar ou de grifar ao ler.
Essa técnica é talvez a técnica mais utilizada pelos estudantes de concurso. Você está lendo um determinado conteúdo e você está grifando. Ela já é uma técnica melhor do que simplesmente ler, porque no momento que você grifa, você aciona seu cérebro dizendo para ele, isso é importante. Então a sua atenção, seu grau de atenção já fica maior. Porém, temos um detalhe. Não tá certo aquela pessoa que sai grifando o livro inteiro, vade-mecum inteiro. Isso é sinal de que ainda está no início da sua preparação. É necessário, olha a dica, é necessário que você grife pouco. E qual é a quantidade de grifo? Bem difícil. Uma palavra por frase ou uma frase por parágrafo. Mais do que isso, a sua técnica de grifo provavelmente não vai te colocar numa performance maior do que outras pessoas que estão apenas lendo. Por isso que eles consideram de que embora aumente a performance, é também de baixa utilidade. Terceira técnica, a técnica da síntese mnemônica. Quem não sabe, né, gente? O sócio Diva Plu ali para falar lá dos princípios da Constituição, aqueles primeiros princípios da República Federativa, fundamentais e tal do Brasil. Quem não lembra disso? Síntese mnemônica. Qual o problema da síntese mnemônica? Ela só vale para aplicação imediata. Então, é legal uma síntese mnemônica para uma prova que vai ser amanhã. Mas, hoje em dia, eu com 16 anos de magistratura, eu não me lembro de 99% das sínteses mnemônicas que eu estudei. Por isso, ela também é considerada de baixa utilidade. Mas atenção, ela vale para uma véspera de prova objetiva. Então, você tem que saber usar o que é de bom de cada uma dessas técnicas. Próxima técnica, técnica de releitura. Lê um texto, relê. A revisão. O que eles dizem disso daí? Que ela é boa porque ela não requer treinamento. É você ler e reler aquilo dali. Porém, ela diz que você não pode dar um prazo muito longo. E o prazo máximo para reler um texto seria de uma semana. Então, para quem não faz resumo, não faz sumário, o ideal seria dar um intervalo de no máximo uma semana para reler tudo. Não sei se é tão adequada pra gente que tem tanto conteúdo para estudar. E aí vem a técnica que é considerada de alta utilidade, que é a técnica que eles mais recomendam, fora da prática, que aqui pro nosso caso não vai se aplicar, então nem vou falar dela, que é a técnica das questões, resolução de questão, resolução de teste prático. Eles consideram de alta utilidade, porém, um detalhe precisa ser muito bem cuidado, muito bem observado para quem está estudando para concurso. Se você faz questões práticas, tão logo você comece a estudar, a probabilidade de você ir mal é muito grande. Então, direto eu recebo mensagens aqui particulares do pessoal dizendo assim: ai, professora, eu tô arrasada, eu fiz um simulado, tirei 50, fiz um simulado, tirei 30. Óbvio, você tá começando a estudar. Então, no início, você vai mal. Se a pessoa é uma pessoa quarta camada, uma pessoa que precisa de aprovação, isso é o caminho para desistir. Então, o problema de questões é a pessoa que tem a baixa autoestima, porque ela vai fazer questão, vai se dar mal e vai desistir. Então, tem que ser aquela pessoa casca grossa, como dizem os cariocas, casca grossa. Tem que ser aquela pessoa que tá nem aí. Fez 33, vai continuar fazendo, sem desistir. Por que que essa técnica de resolução de questão tá na moda, gente? Por que que agora todo mundo tá falando dela? Porque está comprovado cientificamente também que o ser humano, a gente não vale nada, né, gente? O povo miserável, o povo que não vale nada é ser humano. O ser humano aprende mais com um erro do que com um acerto. Então você vai errar as questões, porque ninguém vai acertar tudo, e você vai aprender com aquele erro. Mas aí vem a grande questão. Duas grandes questões, na verdade. A primeira delas, para você ter uma boa performance com questões, você tem que, primeiro, fazer o teste, depois ter um feedback desse teste e depois reestudar a matéria. Porque se você não faz essas três coisas, olha lá, agora eu vou mostrar a unha que eu fiz a unha. Na live passada eu não tinha feito a unha, agora ficar mostrando. 3 detalhes: fazer teste prático,
ter um feedback, esse feedback é dado por você mesmo, corrigindo com um gabarito. E reestudar a matéria. Aquilo que você errou, você tem que reestudar, porque se você não fizer isso, você vai repetir o seu erro. Por isso que tem gente aí, eu faço questão todo dia, mas eu não consigo melhorar, minha performance não melhora, porque você não está usando esse tripé. Você precisa fazer a questão, ter o feedback, quer dizer, saber o que errou e reestudar. Se você errou lá, aqui eu dei o exemplo aqui das teorias que mitigam a teoria da derivação da ilicitude nas provas ilícitas. Se você errou isso daí, você vai ter que reestudar a matéria. E aí vem a revisão. Você não se preocupa tanto com a revisão, porque você já sabe o que você errou e reaprendeu, reestudou aquilo que errou. Pois bem, além disso, tem uma outra questão. Esses cientistas, desse artiguinho que eu estou falando aqui o tempo todo para vocês, esses cientistas chegaram à conclusão de que são mais eficazes os testes que requerem respostas elaboradas. Ou seja, é mais eficaz você responder questão discursiva do que questão objetiva. Ah, mas eu ainda vou fazer a prova objetiva. Tá bom, cabeça, mesmo indo fazer a prova objetiva, se você responde questão discursiva, isso vai ser mais eficaz para você. Só que, qual é a dificuldade? Nem sempre você vai ter um espelho de resposta. Então esse feedback às vezes é mais demorado. Aí eu falei, eu vou encerrar a live, a gente já tá caminhando aqui para 30 minutos. Eu falei, eu vou encerrar a live dizendo para vocês como que eu estou estudando e como que eu acho que é efetivamente a melhor forma de estudo hoje. Então vamos lá. Peguei um livro, não tem nenhum aqui perto, tem. Vou pegar um livro. Ainda nem comecei, ainda vou abrir. Peguei um livro, tá fechadinho, que eu sou a louca do livro. Teve a promoção aí do dia do livro, comprei um horror de livro. Livro de 70 por 30 comprei. Se eu vou ler, só Deus sabe. Peguei um livro que eu quero estudar. Comecei a ler esse livro que eu vou estudar. O que eu vou fazer? A cada parágrafo desse livro que eu vou ler, eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Alguns usam flashcards, pode ser, ou pode ser no caderno mesmo. Sabe aquele bom e velho questionário de antigamente? Então você tá lendo, grifando o que você quer grifar, anotando o que você vai anotar, sem fazer resumo, e você vai colocando perguntas. Então você já leu lá, por exemplo, que a ação penal pode ser pública ou privada. Aí você faz a perguntinha, quais são as espécies de ação penal? Aí você continua lendo, tá dizendo lá que na ação penal privada existe o princípio da disponibilidade. Aí você faz a perguntinha lá, o que é o princípio da disponibilidade? Veja, toda a resposta tá naquele material que você estudou. Tá bom? Que já tá grifado, que você já estudou. A resposta você encontra pelo grifo. Terminado aquele seu questionário, atenção nisso. Você não volta no mesmo dia, porque esse estudo fofinho, que eu vou deixar o link para vocês depois, é em inglês, mas eu vou deixar de qualquer maneira para vocês verem que eu não inventei nada. Esse estudo aqui, ele diz o seguinte: se você estudar por questão no mesmo dia que você estudou a matéria, a qualidade vai cair. Você vai acertar muito, porque você acabou de estudar. Então você tem que, no mínimo, fazer questão no dia seguinte. Então, qual a minha dica? Faz o seu questionário e deixa para responder pelo menos no dia seguinte. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês. Quando você for responder o questionário, você vai ver, ih, caramba, qual é esse princípio? Esqueci. Você vai ter que voltar no livro, e você pode até colocar a página. Você vai ter que voltar no livro para reestudar a matéria. Então você já está naquele tripé que eles consideram técnica robusta de estudo de alta utilidade. Quer dizer, você fez a questão, você tem um feedback, porque você foi olhar lá e viu que errou, viu que não sabe, e você já reestuda a matéria. Além disso, você faz as questões objetivas. Como eu faço questão objetiva? Faz questão objetiva por sites especializados, faz questão objetiva por simulado e o melhor de tudo, faz questão objetiva em prova. Se inscreve em tudo quanto é concurso. Saiu o concurso da prefeitura do município de Chapecó. Você tem condição de ir ou você mora ali perto? Vai fazer.
É o concurso para advogado da prefeitura. Vai fazer. Não é meu sonho. Tô nem aí pro teu sonho. É para testar. Ah, mas eu vou gastar dinheiro. Gasta dinheiro. Isso é investimento, meu filho. Você tem que saber a fase que você tá vivendo. Para de gastar dinheiro com pizza. Come coisa em casa e investe em prova de concurso. Porque quando a gente erra em prova, aí a gente aprende. Porque dói. Dói fazer uma prova e tirar uma nota baixa, isso dói. Até vejo aqueles memes ali, ninguém pergunta a nota de ninguém, sabe aquele da mãozinha? Ninguém pergunta a nota de ninguém, é exatamente isso. Agora, não adianta você fazer a prova de concurso, se ferrar na prova de concurso, eita, peraí que eu fiz doidice aqui, se ferrar na prova de concurso e largá-la de mão. Não! É questão, feedback e reestudo. Você precisa reestudar o que você errou. Esse reestudo que você vai fazer, ele pode seguir o que eu tenho feito hoje, a técnica de sumário. Ah, mas ela é de baixa utilidade. Ela é de baixa utilidade, cabeça, mas você tá misturando ela com a leitura, com a releitura, com o grifo e com as questões. Então, quando você estudar só grifando, você já tá usando duas técnicas, leitura e grifo. Quando você estudar só grifando, você já vai fazendo seu questionário. Bonitinho. Quem foi meu aluno no IAD, eu fazia questionário a cada aula. Andressa, não sei se tem aí, né? A Andressa tem meu caderno até hoje. Em cada final de cada aula eu fazia o questionário para a pessoa conseguir. Thalita também, né, Thalita? Então, para a pessoa saber o que ela estava errando. Mas não adianta você falar, putz, eu errei aquela questão de empresarial, não entendi, vou desistir de empresarial. Não, senhor, aí tá o erro que a questão não adianta nada. Por isso que tem um monte de gente que tá se matando de fazer questão e não melhora a sua performance. Um monte de gente que me manda direct dizendo, Geilza, não consigo ultrapassar a barreira dos 50 pontos. Sabe por quê? Porque você não tá fazendo o tripé. Além de fazer questão, você precisa do feedback, que é corrigir, mas você precisa do reestudo. Você precisa reestudar o que você errou. Então, hoje é assim que eu estou estudando. Hoje é assim que eu recomendo você estudar. Esse tipo de estudo é maravilhoso para qualquer fase de concurso. Para prova oral, depois, você vai pegar seu questionáriozinho. Eu vou tentar, gente, não garanto, mas eu vou tentar fazer uns questionários e postar aqui. Você pega o seu questionáriozinho e vai estudar por ele para prova oral. É isso que cai em prova oral. Sabe aquele bom e velho questionário que você estudou lá na quinta série ou no quinto ano do ensino fundamental? Eles não colocam em livro de ensino fundamental à toa, não, minha gente. Eles sabem que aquilo ali funciona. Então você trate de fazer seus questionários. E isso junto com questão de concurso. E volte para a matéria. De quanto em quanto tempo eu faço revisão, Geilza? Tô nem aí, gente. Faz de quanto tempo você achar bom. Nossa, se você puder fazer a cada semana, maravilha. Pode fazer todo dia, maravilha. Não dá pra fazer todo dia? Vai fazer quando fizer prova e errar. Eu não fazia essa revisão sistematizada que esse povo tá fazendo agora. A cada 2 dias, a cada 3 dias. Será que precisa disso mesmo? Naturalmente, você vai reprovando em concurso, você vai fazendo revisão. Quando termina esse período aí de reprovar em concurso, você não vai mais fazer revisão. Adivinha por quê? Porque você passou. E com isso, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou me despedindo porque a gente já está há 32 minutos conversando. Vou só dar uma passadinha para ver se tem alguma questão importantíssima. Deve ter, provavelmente não vou responder agora, até porque já fiz aqui besteira, vou acabar encerrando. Ah, tá, já falei sobre as revisões que me perguntaram, tudo verdade, excelente, obrigada. E vou terminar sobre isso aqui. Deixa eu ver quem foi que falou pra mim. Foi a Raquel. Sim, dói na alma, mas aí eu estudo mais. Eu vou terminar com uma música, já comecei com música, eu vou terminar com música. Uma música da minha adolescência que me marcou muito e que agradece a tudo e que agradece especialmente ao que é ruim. E infelizmente nós somos seres miseráveis, nós somos seres que estamos em processo de evolução, estamos procurando encontrar o que temos a ser encontrado, se é que temos, e portanto a gente tem que agradecer o sofrimento, porque é com ele que a gente aprende. E é tudo na vida, tá? Até o chifre a gente aprende com ele, até a prova que a gente não passa, a gente aprende com ele. E essa música faz isso. E eu termino também agradecendo vocês
porque vocês têm me dado uma força incrível para fazer algo que há muito tempo eu queria fazer, que é dar essas dicas gratuitas, falar com vocês sobre isso, e eu não tinha tido coragem ainda e agora tô cheia de ânimo. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e ouçam essa música. É da Alanis, chama Thank You. Beijo, fiquem com Deus. Vou tentar salvar a live pra vocês, tá bom? Até a próxima, até quinta-feira que vem, 8h40.